Será que o parto vaginal pode lesar estruturas pélvicas? Será que não seria mais interessante a indicação do parto cesáreo para evitar sequelas do assoalho pélvico feminino? É isso que a gente vai tentar responder na nossa conversa de hoje. Meu nome é João Antônio, eu sou médico urologista e esse é mais um vídeo da série Artigos que bombaram no meio científico. Essas duas publicações que nós vamos discutir hoje saíram esse ano na revista oficial da Associação Internacional de Uroginecologia, o Jornal Internacional de Uroginecologia. São duas publicações, sendo uma delas de pesquisadoras brasileiras aqui da Unicamp, no Brasil, que fizeram uma revisão sistemática analisando como base exames de imagem de pelvis femininas com ultrassonografia 3D. E uma outra publicação, também publicada esse ano, é uma revisão narrativa de autores de universidades da Holanda em parceria com os Estados Unidos. Essas revisões procuraram avaliar, então, se as lesões pélvicas causadas pelo parto vaginal são realidade ou ficção. Os autores se basearam em 5 pontos de lesão que o parto vaginal poderia causar na pelve feminina. Lesões neurológicas, lesões do assoalho pélvico, lesões uretrais, lesões do esfíncter anal externo e, finalmente, lesões do tecido conjuntivo da pelve feminina. Eles começam discutindo as alterações neurológicas. Como a gente sabe, o assoalho pélvico e o esfíncter anal externo são inervados pelo nervo pudendo e pelos seus ramos. E, através de estudos de eletromiografia, é relativamente fácil, através da inserção de agulhas, a gente avaliar a ação eletromiográfica do assoalho pélvico e também desse esfíncter anal externo. Os autores observaram que, de acordo com as publicações sobre esse tema, nessas revisões, 80% das mulheres que fizeram o parto vaginal ou que pelo menos tentaram um parto vaginal antes de mudar para um parto cesáreo apresentaram alterações eletromiográficas dessa musculatura, ou seja, alterações que sugerem uma denervação muscular após o parto vaginal, o que, como a gente sabe, leva à redução da capacidade contrátil dessa musculatura. No grupo de mulheres que foram submetidas à cesariana, essas alterações eletromiográficas não foram observadas. Porém, os autores mostraram também que após 2 meses de parto vaginal, essas alterações de denervação começam a reduzir e parece que há então uma regeneração dessa atividade neurológica nesses grupos musculares. Outra alteração avaliada por essas duas revisões são as alterações do assoalho pélvico. De fato, mulheres que são submetidas ao parto vaginal por estudos de ressonância magnética ultrassensível e também pela ultrassonografia 3D mostram que apresentam no seu assoalho pélvico uma reduzida capacidade contrátil, um afilamento, uma redução do volume dessa musculatura do assoalho pélvico, um maior número de lesões desse assoalho pélvico e que acaba levando a um aumento do espaço do hiato urogenital. O hiato urogenital, como a gente relembra da anatomia, é aquela região entre o músculo pulbo-retal, as fibras do músculo pulbo-retal, por onde passa a uretra e a vagina. Logo, se esse hiato urogenital aumentar, a gente tem maior probabilidade de prolapsos genitais e até mesmo de incontinência urinária de esforço. As mulheres que foram submetidas ao parto cesáreo não apresentaram alteração significativa desse hiato genital. Porém, mais uma vez, os autores também mostram, de acordo com publicações com boa evidência científica, que 85% das mulheres que fizeram parto vaginal, 1 ano após o parto, apresentam esse hiato urogenital com a sua área normalizada. Outra avaliação que eles fizeram foi em relação à uretra.
As mulheres submetidas ao parto vaginal apresentam no pós-parto uma taxa maior de hipermobilidade uretral. A uretra fica mais móvel e, como a gente sabe, um excesso de mobilidade uretral pode predispor ao desenvolvimento de incontinência urinária de esforço. Porém, o que não é observado de forma significativa no grupo que é submetido a parto cesáreo. Porém, um ano após o parto vaginal, quando comparado esse mesmo grupo que fez parto vaginal com parto cesáreo, essa diferença de hipermobilidade uretral não é mais observada. Os autores avaliaram também as alterações sobre o esfíncter anal externo. Até 40% das mulheres que são submetidas ao parto vaginal desenvolvem algum grau de alteração do esfíncter anal externo. Porém, apenas 5% das mulheres que fazem o parto vaginal apresentam de fato algum grau de comprometimento mais severo desse esfíncter, podendo levar à incontinência fecal. A questão, inclusive, que os próprios autores debatem é que a incontinência fecal é multifatorial e é difícil você botar a culpa no parto vaginal para esse tipo de condição, que pode ser causado por outros fatores. Finalmente, os autores discorrem sobre as alterações do tecido conjuntivo e fáscias da pelve feminina após o parto vaginal. Mulheres que optam pelo parto vaginal apresentam maior grau de lesão, especialmente lesão por estiramento de tecido conjuntivo e de fáscias do assoalho pélvico, o que poderia, em teoria, predispor ao desenvolvimento de prolapsos genitais. O curioso é que parece que alguns estudos mostram que essas alterações do colágeno, essas alterações conjuntivas e faciais, estariam mais relacionadas com uma predisposição genética dessa mulher do que com o parto vaginal em si. Mais uma vez, quando comparado esse grupo de mulheres que faz parto vaginal e parto cesáreo, após um ano, as taxas de prolapso genital, que é o que essa alteração conjuntiva podia gerar, são praticamente as mesmas quando as mulheres são comparadas com características epidemiológicas semelhantes, é claro. Então, os autores acabam por concluir que, sim, o parto vaginal ele leva a maior quantidade de lesões pélvicas, neurológicas, conjuntivas, musculares e etc. Porém, a questão é, e daí? Será que essas lesões pélvicas são de fato clinicamente importantes? O que os autores mostram é que parece que depois de um ano, todas essas alterações tendem a uma normalidade na mulher que foi submetida ao parto vaginal. E aí vem todo aquele questionamento dos outros benefícios que o parto vaginal traz em relação à cesariana. Benefícios para o feto e benefícios para a mãe. Os autores encerram essas revisões mostrando que, na verdade, não é muito o tipo de via de parto que vai influenciar em sequelas que essa mulher pode apresentar, mas sim o número de gestações que essa mulher possui. Quanto mais gestações, maior o risco de incontinência, maior o risco de prolapso, maior o risco de lesão de esfíncter anal. Idade avançada no momento da gestação, a presença de obesidade, fatores hereditários também influenciam, ou seja, mulheres que são filhas de mães que apresentam alterações de prolapso e incontinência tendem a ter mais consequências desse tipo no pós-parto. E também a instrumentação com fórceps desse parto vaginal funcionando como fator de risco. E mais ainda, dois fatores que são mais controversos na literatura, como um período expulsivo prolongado, um segundo estágio de parto mais prolongado, e a presença de fetos com grande peso para a idade gestacional. Esses dois últimos fatores são considerados fatores de risco, porém com evidências mais conflitantes. Espero que tenham gostado desse vídeo. Para continuar recebendo material como esse, não se esqueça de se cadastrar no nosso portal logicaurologica.com.br e, para não perder nenhum conteúdo, seguir a gente no Instagram e no Facebook. Até a próxima!